Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro de ficção científica Novos Humanos, do autor Tiago Dias. Eu sou uma fã assumida de ficção científica, aqui no canal inclusive tem uma aba, uma playlist só com livros de ficção científica, e eu achei a premissa desse livro muito interessante. Aqui a gente já está há muitos anos no futuro, então os seres humanos já conquistaram outros planetas. Começou aos poucos, eles primeiro se mudaram para Marte, e com os avanços tecnológicos cada vez maiores, eles acabaram conquistando outros lugares também, e o autor vai contextualizar tudo isso. Ele vai começar nos mostrando como isso aconteceu, o motivo disso ter acontecido, especialmente por conta dos recursos da Terra, do que os seres humanos fazem com o planeta Terra. Essa questão dos recursos naturais escassos eu acho bem interessante de ser trabalhada, especialmente em livros assim que vão falar sobre o futuro, sobre o que nós fazemos. Então aqui a gente tem o começo do livro contado por uma exploradora, que é a protagonista. Vamos ser apresentados à profissão de exploradora. E eu não esperava como as coisas nesse livro iam se desenvolver. Porque então a gente tem essa contextualização do que aconteceu com o nosso planeta e entramos mais na vida da protagonista, que é uma adolescente no início do livro, e ela vai nos contar sobre todo o processo vocacional. E aqui as coisas funcionam já de uma forma bem diferente. O autor faz questão de contextualizar tudo, e isso é bem bacana. Então não existem mais carros, a questão da saúde já mudou completamente, porque os recursos são outros, a tecnologia avançou bastante, então ele vai nos mostrando essa nova realidade. De início a gente vai sendo inserido aos poucos aí no teste da protagonista, para tentar estudar e ser uma exploradora, que é pessoas que exploram outros planetas, né? Já é bem autoexplicativo. Então ela vai passar por testes de aptidão, testes bem fortes, assim, testes físicos especialmente. E a questão da idade da protagonista e das coisas que ela vai enfrentar aqui tornam este livro perfeito para um público mais novo, por exemplo, adolescentes e pré-adolescentes. Então se você quer inserir alguém na ficção científica, este é um ótimo exemplo, um ótimo livro para fazer. Porque aqui a questão da ficção científica é forte, ou seja, o autor vai fazer questão de passar alguns conceitos, mas conceitos passados de uma forma natural. É uma coisa mais leve, essa parte da ciência está em evidência, ele não vai deixar isso de lado, então ele vai procurar explicações para tudo e ele vai pensar à frente neste universo e como ele funcionaria. Os novos humanos são essas pessoas que compõem agora a raça humana, que conquistaram outros planetas, cada planeta tem sua característica, levando aqui um enredo a um patamar em que serão apresentadas vários personagens que formarão um grupo aqui, um grupo de meninas especialmente, como elas vão se desenvolver e vão lidar com esses novos ensinamentos. Então a gente vê muito deste ambiente que eu poderia chamar de escolar, mais puxado, com alguns perigos. Então tem muito dessa interação jovem, de coisas que elas aprendem umas com as outras, conflitos, amizades, rivalidades e aprendizado, todas essas questões trabalhadas aqui em primeiro plano, que tornam o livro ainda mais adequado para um público mais novo, que curte ou quer conhecer mais ficção científica. O autor vai desenvolvendo esse grupo de personagens, esse grupo de amigas, no que elas são fortes, no que elas não são, como elas ajudam umas às outras e como elas passam pelas dificuldades colocadas no caminho. Eu gostei muito da interação entre elas e da relação que elas vão formar, mas uma coisa que eu acho que ficou faltando talvez foi mais desenvolvimento pessoal em cada uma, sabe? Eu acho que algumas tinham características bem específicas, mas outras não. Pelo menos umas duas personagens pra mim poderiam ser mais trabalhadas, ficam ali meio misturadas no meio, sem características muito próprias. Mas em relação à protagonista do livro, ela é uma menina super forte, ela tem um braço mecânico, biônico. Ela nasceu com um problema, então ela nunca teve esse braço e o seu pai desenvolveu ali para ela um braço que faz com que ela se sinta completa, né? Ela não tem essa falta, assim, como uma deficiência. Ela também tem o cabelo verde, porque aqui as pessoas, os pais podem já escolher características para os seus filhos. A reprodução é feita de uma forma diferente da que nós temos hoje, que foi algo até que me lembrou um pouco uma coisa trabalhada pelo Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo. Então aqui a gente tem vários elementos da ficção científica num grupo jovem que vai passar por vários dramas aí no meio, por provações, mas ao mesmo tempo o autor coloca aqui uma questão maior, sabe? E essa questão maior é bem interessante porque vai falar sobre conflitos da humanidade de uma forma geral, sobre problemas e fraquezas da natureza humana, intrínsecas aos seres humanos, que mesmo anos de evolução não conseguiram tirar ou consertar, sabe? Que muitas vezes vão trazer infortúnios e vão trazer muitos problemas para a humanidade de uma forma geral. A protagonista, que se chama Alice, por sinal, faz menção a Alice no País das Maravilhas, vai descobrir que a saída do planeta Terra não foi exatamente como eles contaram. Existe toda uma questão moral por trás, uma questão ética a respeito disso. No desenvolvimento aqui do enredo, ela vai descobrindo várias mentiras aí ocultas na história dos novos humanos.
e como isso vai culminar em algo muito pior que está acontecendo no momento, naquele estilo bem conspiração governamental, sabe? Então ela vai precisar fazer algo a respeito disso, ela e seus amigos. Uma questão interessante que o autor trabalha aqui é que com o desenvolvimento tecnológico, algumas melhorias são feitas para tornar a vida mais fácil, para tornar a vida melhor. Ao mesmo tempo, elas também servem a outro propósito, como por exemplo, o controle social. E essa questão da inteligência artificial também é abordada aqui. Alguns perigos relacionados a isso são coisas que estão sendo debatidas no momento. Então é como se o autor tivesse retirado aqui da nossa realidade, do que nós já temos, e trabalhar numa visão futura a respeito disso, né? Que no futuro tecnológico eu acho que é algo que vai estar sempre em pauta. As maravilhas e infortúnios do avanço tecnológico, né? Porque os seres humanos sempre vão usar uma coisa tanto para o bem quanto para o mal. E é esse um dos grandes problemas da humanidade. Então essas questões são trabalhadas aqui no livro e eu acho isso muito interessante, justamente por ter um foco mais no público jovem, porque tem essas questões que os jovens vão se identificar, sabe? Da relação entre eles, e o livro tem várias etapas, porque enquanto a gente está ali passando por há algumas reviravoltas que vão mudar aqui a realidade em que esses meninos estão vivendo. Então eles passam por diferentes fases, sabe, ao longo da história. E isso é algo bem interessante porque o autor torna a história mais dinâmica. As problemáticas aqui vão ficando mais perigosas para o grupo. Então, em alguns momentos do início, a interação inicial me lembrou muito, por exemplo, o livro Guerra do Velho, do John Scalzi. Todas aquelas pessoas ali inseridas num novo sistema de aprendizado, né, para ficarem prontas para encarar o espaço, para conhecerem e desbravarem outros planetas. De uma forma geral, eu fiquei bem satisfeita com as questões que o autor vai trabalhar aqui e a forma como ele trabalha. Ainda que o final tenha sido um pouco apressado, eu acho que é um bom livro de ficção científica para inserir novas pessoas ao gênero, especialmente adolescentes que vão se identificar bastante com a dinâmica do livro. Eu fico bem feliz de ver novos autores de ficção científica brasileiros, que é um gênero tão interessante, que traz tanto assunto para a discussão, sabe? Trabalhar as formas como a ciência influencia nossas vidas e os avanços que isso pode trazer, brincar com esses avanços, né? Como para onde a humanidade vai, para onde a humanidade pode ir, é sempre algo que me fascina muito. Enquanto eu estava lendo este livro, eu fiquei pensando como seria interessante uma linha de ficção científica mais voltada para adolescentes, para formar novos leitores de ficção científica, e este aqui é um excelente exemplo. Esta edição aqui, publicada pela editora Coerência, tem erros de revisão, tem vários erros de revisão ao longo do livro, que é algo que merece sim ser corrigido em outras edições, não é algo que vai dificultar a sua leitura, mas o livro merece sim uma revisão mais cuidadosa, até porque o livro tá bem bonito, assim, a diagramação também. Todo início de capítulo, ele tem essa diagramação diferenciada. O Thiago Dias é formado em matemática, isso mesmo, ele é formado em matemática e música e trabalhou 10 anos na indústria automobilística, que tem uma foto do autor. E se você se interessar por um exemplar físico deste livro autografado, melhor ainda, é só entrar em contato com o autor. Eu vou deixar o contato dele aqui embaixo pelo Instagram mesmo, mas também está disponível na Amazon em e-book, caso você já queira conhecer a história no seu Kindle, e eu vou deixar o link aqui embaixo também. Vai estar tudo aqui embaixo no box de informações, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado de conhecer também o livro do Thiago. E claro, aquele aviso de sempre, se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, isso ajuda muito o canal, e se inscreve caso ainda não seja inscrito para receber todos os vídeos em primeira mão. Um beijo a todos e até a próxima!